Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News. Nesta terça-feira, 29 de abril, a gente traz as últimas notícias sobre a Santa Sé e a Igreja no mundo. Nos estúdios, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Luca Rossi. E partimos imediatamente aos destaques do programa de hoje. Hoje foi dia de mais uma Congregação Geral dos Cardeais, a sexta, em preparação ao conclave de 7 de maio. No encontro participaram 183 cardeais, dos quais 124 eleitores. Sala de imprensa da Santa Sé informou que 2 cardeais eleitores não irão participar do conclave por motivo de saúde. Em declaração, o cardeal Bettel anunciou hoje que vai obedecer à vontade de Francisco, renunciando à sua participação no conclave. E em reportagem especial, vamos conhecer no detalhe a história do conclave, com os cardeais convocados para eleger o novo Papa. Fique com a gente, o programa deste 29 de abril está começando agora. Seja bem-vindo a mais um programa produzido pela redação brasileira. Na sexta Congregação Geral, na manhã desta terça-feira, 29 de abril, estiveram presentes 183 cardeais, incluindo 124 eleitores. Ao longo da sessão, foram realizados cerca de 20 pronunciamentos. Entre os temas abordados, a Igreja e os desafios que ela enfrenta no mundo contemporâneo, considerados também a perspectiva dos diferentes continentes e regiões de origem dos cardeais. Discutiu-se ainda sobre quais respostas a Igreja pode oferecer frente a essas questões. Foi informado que 2 cardeais eleitores não poderão participar do conclave por motivos de saúde. Na congregação de ontem, o Colégio dos Cardeais decidiu enviar uma mensagem ao mundo para agradecer pela participação nos recentes eventos e pelo apoio recebido nestes dias. No dia 7 de maio, será mantido o mesmo cronograma do último conclave. A missa Pro Eligendo Pontífice será celebrada às 10 da manhã do horário local na Basílica de São Pedro. O início do conclave será às 4:30 da tarde do horário local, com a oração na Capela Paulina, seguida então da procissão em direção à Capela Sistina. Já na Basílica de São Pedro, no final da tarde de ontem, os cardeais participaram de uma missa presidida pelo cardeal Baldassera Reina, vigário-geral do Papa para a Diocese de Roma. A reportagem é de Túlio Fonseca. O cardeal Baldassare Reina, vigário da Diocese de Roma, presidiu na segunda-feira, 28 de abril, a missa do terceiro dia dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco, celebrada na Basílica de São Pedro. Estavam presentes mais de 180 cardeais. Durante a homilia, Reina recordou que o povo reconheceu em Francisco um verdadeiro pastor universal e que a barca de Pedro precisa dessa navegação ampla e corajosa. Exortou os cardeais a discernirem e ordenarem os processos iniciados pelo pontífice, sem ceder a interesses mundanos ou ideológicos. O pastor que devemos procurar, destacou o cardeal, deve ser capaz de enfrentar os desafios do Evangelho no mundo de traços desumanos, com o olhar de Cristo que conduz ao povo de Deus no caminho do anúncio do Evangelho. La preghiera e il dolore di una porzione di Chiesa, quella di Roma. Referindo-se à Diocese de Roma, envolvida diretamente na celebração, o cardeal Reina afirmou:
Nestes dias, Roma é um povo que chora o seu bispo, um povo junto de outros povos que se colocaram em fila, encontrando espaço entre os lugares da cidade para chorar e rezar como ovelhas sem pastor. Uma metáfora que nos permite recompor os sentimentos destes dias e atravessar a profundidade da imagem que recebemos do Evangelho, o grão de trigo que deve morrer para dar fruto. Uma parábola que narra o amor do pastor por seu rebanho. Neste tempo em que o mundo está em chamas e poucos têm a coragem de proclamar a boa nova, ressaltou Reina, Jesus, o verdadeiro pastor da história, conhece o peso que recai sobre cada um de nós ao continuar a sua missão, sobretudo agora que estamos prestes a buscar o primeiro de seus pastores na terra. Como nos tempos dos primeiros discípulos, há sucessos, mas também fracassos, cansaço e medo. A tarefa é imensa e surgem tentações que velam a única coisa que importa: desejar, buscar e agir na expectativa de um novo céu e uma nova terra. E em seguida exortou: Este não pode ser o tempo dos equilibrismos, das táticas, das prudências, nem o tempo de ceder a um instinto de retroceder, ou pior ainda, de vinganças e alianças de poder. É necessário, isto sim, uma disposição radical para entrar no sonho de Deus, confiado às nossas frágeis mãos. Buscar um pastor hoje significa, sobretudo, buscar um guia capaz de lidar com o medo das perdas diante das exigências do Evangelho. Buscar um pastor que tenha o olhar de Jesus, epifania da humanidade de Deus, em um mundo que apresenta traços desumanos. Buscar um pastor que confirme que devemos caminhar juntos, compondo ministérios e carismas. Somos o povo de Deus, constituído para anunciar o Evangelho, sublinhou o vigário-geral para a Diocese de Roma. Na conclusão da sua homilia, Baldassare recordou a figura do Papa Francisco, também fazendo referência à parábola do semeador. Quel gesto estremo, totale, estenuante del seminatore mi fa ripensare al giorno di Pasqua di Papa Francesco. Aquele gesto extremo, total, exaustivo do semeador me faz recordar o dia da Páscoa do Papa Francisco, aquele se lançar sem reservas na bênção e no abraço ao seu povo no dia anterior à sua morte. O último ato de sua semeadura sem limites na proclamação das misericórdias de Deus. Obrigado, Papa Francisco. Maria, a Virgem Santa que nós, em Roma, veneramos como Salus Populi Romani e que agora vela junto às suas mortais vestes, acolha a sua alma e nos proteja na continuidade da sua missão, afirmou o vigário-geral para a Diocese de Roma, Cardeal Baldassare Reina. Em declaração, o cardeal Bertio anunciou hoje que vai obedecer à vontade do Papa Francisco, renunciando à sua participação no conclave. A reportagem agora, então, é de Silvani José. O cardeal Giovanni Angelo Bertio não participará do conclave para a eleição do novo Papa, que terá início na noite de quarta-feira, 7 de maio. O cardeal da Sardenha anunciou isso em uma declaração. Tendo em mente o bem da Igreja que servi e continuarei a servir com fidelidade e amor, bem como contribuir à comunhão e à serenidade do conclave, escreve, decidi obedecer, como sempre fiz, à vontade do Papa Francisco de não entrar em conclave, permanecendo convencido de minha inocência. Agora, em reportagem especial, vamos conhecer no detalhe a história do conclave com os cardeais convocados para eleger o novo Papa. Mariângela Jaguraba. Por alguns dias, a Capela Sistina se abre ao olhar da história e se fecha aos olhos do mundo. A partir do dia 7 de maio próximo, os cardeais eleitores são chamados a eleger o pontífice. O conclave, agora iminente, é o 76º na história da Igreja, o 26º realizado sob os auspícios do Juízo Final de Michelangelo.
O termo conclave, que deriva do latim conclave, referia-se a um espaço reservado na casa, precisamente fechado à chave. Na linguagem da Igreja, é usado para indicar tanto o local fechado, onde se realiza a eleição do pontífice, quanto o conjunto do colégio cardinalício chamado a eleger o novo Papa. O que está prestes a se iniciar é o 76º conclave, estruturado na forma que conhecemos hoje, partindo do que foi estabelecido por Gregório X em 1274. No período anterior a essa data, falava-se simplesmente da eleição do pontífice. Durante os primeiros 1.200 anos, aproximadamente, da história da Igreja, o sucessor de Pedro como bispo de Roma era de fato eleito com o envolvimento da comunidade local. O clero examinava os candidatos propostos pelos fiéis e o Papa era escolhido pelos bispos. Do século IV ao XI, a eleição também foi marcada pela questão das influências externas. Imperadores romanos, carolíngios e outros tentaram, de várias maneiras, controlar o processo de designação do pontífice. Ao longo dos séculos, sucederam-se mudanças que moldaram a estrutura do conclave até o atual. O primeiro a intervir neste sentido foi o Papa Nicolau II, em 1059, com a bula In Nomine Domini. Nesse documento, estabeleceu-se em particular que somente os cardeais poderiam eleger o romano pontífice. Essa bula foi definitivamente ratificada pela Constituição Licet Divitanda, promulgada por Alexandre III em 1179. Ela introduziu a necessidade da maioria de 2/3 dos votos, um elemento importante da eleição do Papa que chegou até os dias atuais. Em 1268, realizou-se um capítulo descrito por muitas fontes históricas. 18 cardeais se reuniram no Palácio Papal de Viterbo para eleger o Papa. Foi o conclave mais longo da história. O Papa foi eleito após 2 anos e 9 meses. Eram tempos difíceis. Durante esse longo período, a população de Viterbo, exasperada, decidiu trancar os cardeais no palácio. As portas foram fechadas com tijolos e o telhado removido. Por fim, Gregório X, arquidiácono de Liege, que na época se encontrava na Terra Santa, foi eleito. Em 1274, ele promulgou a Constituição Ubi Periculum, que instituiu oficialmente o conclave. Entre outras coisas, estabeleceu-se que ele deveria ser realizado num local precisamente fechado à chave por dentro e por fora. De acordo com essas disposições, o primeiro conclave da história, após a promulgação da Constituição Ubi Periculum, foi o de Arezzo, em 1276, com a eleição de Inocêncio V. Em 1621, Gregório XV introduziu a obrigação do voto secreto e escrito. Em 1904, Pio X proibiu o suposto direito de exclusividade sob qualquer forma. Também foi introduzida a obrigação de sigilo sobre o que acontecia no conclave, mesmo após a eleição, e a regra de manter a documentação disponível apenas ao Papa. Após a guerra, em 1945, Pio XII promulgou a Constituição Vacantis Apostolicae Sedis, que introduziu algumas inovações. Em particular, a partir do início da sé vacante, todos os cardeais, incluindo o secretário de Estado e os prefeitos das congregações, cessam seus cargos, com exceção do camerlengo, do penitencieiro e do vigário de Roma. Com o moto próprio Ingravescentem Etatem, Paulo VI decidiu então que os cardeais poderiam ser eleitores apenas até completarem 80 anos. A legislação atualmente em vigor para a eleição do pontífice é a Universi Domini Tigredis, promulgada por João Paulo II em 1996 e modificada por Bento XVI em 2013. Ela estabelece, entre outras coisas, que o conclave deve ser realizado na Capela Sistina, definida como Via Pulcritudinis, o caminho da beleza capaz de guiar a mente e o coração em direção ao eterno. O moto próprio de Bento XVI, De aliquibus mutationibus in normis,
de Electione Romani Pontificis também prevê que, após 34 escrutínios em que não tenha ocorrido eleição, os cardeais sejam chamados a votar nos 2 nomes que receberam mais votos no último escrutínio, mantendo-se, no entanto, mesmo no segundo turno, a regra da maioria de 2/3 necessária para eleger um novo pastor da Igreja Católica. São, portanto, os afrescos de Michelangelo que velam pela eleição do Romano Pontífice. Na Capela Sistina, um novo capítulo na história da Igreja está prestes a se abrir. Os olhos e as esperanças do mundo estão voltados para esta via pulcritudinis, que permanece fechada para o conclave, aguardando para vislumbrar o rosto do novo bispo de Roma e para conhecer o nome do sucessor de Pedro, de número 267. E agora a repercussão da morte do pontífice na região autônoma especial da China, onde o catolicismo é profundamente enraizado. Raimundo Lima. O falecimento do Papa Francisco marcou um momento profundo para a comunidade católica global, incluindo os fiéis de Macau, Hong Kong e da China continental. Como primeiro pontífice latino-americano, Francisco foi celebrado por sua humildade, seu compromisso com os marginalizados e seus esforços para superar as divisões, especialmente por meio do acordo entre o Vaticano e a China em 2018 sobre as nomeações de bispos. Sua morte suscitou homenagens solenes e reflexões na região chinesa, onde o catolicismo navega em paisagens culturais e sociais únicas. Em Macau, uma região administrativa especial da China com uma rica herança católica que está se preparando para celebrar os 450 anos da criação da Diocese Católica, uma missa de sufrágio em homenagem ao Papa Francisco está sendo organizada para se realizar na noite de terça-feira, 29 de abril, na Catedral da Natividade de Maria. Todas as paróquias foram convidadas a dobrar os sinos em sinal de luto, às 9 horas, ao meio-dia e 18 horas nesse dia. Embora a Diocese tenha optado por celebrar a missa de sufrágio depois da 8ª da Páscoa, após o funeral em Roma, várias comunidades católicas em Macau criaram espaços memoriais para homenagear o falecido pontífice. Irmã Nelce Silva Estupinhã, das Irmãzinhas de Maria de Nazaré, uma comunidade fundada em 2019 sob a condução da Diocese, compartilha suas reflexões sobre o impacto pastoral em Macau do pontificado do Papa Francisco. Os fiéis aqui estão mais comprometidos em cuidar dos pobres e marginalizados, disse ela. Embora pequena em comparação com o mundo, a comunidade católica de Macau nos últimos 12 anos foi revigorada pelo caminho traçado por Bergoglio. Suas encíclicas, como a Laudato Si sobre o cuidado com o meio ambiente, inspiraram iniciativas locais, como programas de conscientização ambiental em escolas e comunidades católicas. O acordo entre o Vaticano e a China de 2018 promoveu um otimismo cauteloso entre os católicos de Macau, que o viram como um passo em direção a uma maior abertura na evangelização. A Diocese aceitou o apelo de Francisco por uma igreja pobre e para os pobres, expandindo seu trabalho para atender trabalhadores, migrantes e idosos. Sua ênfase no diálogo interreligioso ressoou na sociedade multicultural de Macau, onde a primeira colaboração entre 6 religiões em uma exposição de patrimônio cultural e um evento musical está em andamento, reforçando o papel da cidade como ponte entre o Oriente e o Ocidente. O Papa Francisco sempre enfatizou a importância de envolver e responsabilizar os jovens. Reconhecendo os desafios ambientais e sociais únicos da região, a Diocese instituiu o Comitê Preparatório 2019-2021 para o Ano Diocesano da Juventude para promover iniciativas ad hoc para os jovens católicos. Esse esforço culminou na formação do Comitê Diocesano da Juventude, que continua a desempenhar um papel fundamental na promoção do crescimento espiritual, social e pastoral dos jovens de Macau. Além disso, a Laudato Si influenciou o trabalho pastoral da Diocese sobre a dignidade humana, promovendo eventos e apelos éticos para a sociedade por meio das paróquias e da Comissão Diocesana para a Vida. A terça-feira, 29 de abril, parece ter voltado à normalidade para quem vive na Espanha e em Portugal,
porque a segunda-feira foi de muitos transtornos para milhares de pessoas que ficaram sem energia elétrica. Um enorme apagão atingiu a maior parte dos dois países. Voos foram cancelados, o transporte público foi interrompido e os hospitais foram forçados a suspender os procedimentos de rotina e a utilizar geradores de reserva para atender pacientes críticos. O Ministério do Interior espanhol declarou emergência nacional enquanto os governos dos dois países fizeram reuniões de emergência pelo blackout de grande escala que não é normal de acontecer na Europa. As causas do problema na rede elétrica, que chegou a afetar a França, estão sendo investigadas. Carla Andrea Cassaro, brasileira há 16 anos em Portugal, comentou com o Vatican News que inicialmente a falta de energia no final da manhã desta segunda-feira parecia ser algo passageiro e da região onde mora, a cerca de meia hora do centro de Lisboa. Mas logo soube da situação ao contatar colegas da multinacional do setor de tecnologia onde trabalha. Entramos no chat no WhatsApp da empresa para perguntar para os colegas, né, se também estavam sem internet, e eis que descobri que as colegas de norte a sul estavam sem internet e que, inclusivamente, a nossa chefia que estava em Espanha ontem estava também sem internet. Com isso, uma pessoa começa a pensar o que é que está se passando, o que é que eu devo fazer. Então tentei ligar à escola do meu filho para saber as diretrizes, né? Fiquei super assustada porque eu não conseguia completar a chamada. Tentei ligar ao meu marido e também não conseguia falar com ele, a minha irmã idem. E para piorar, estava com pouquíssima bateria no celular. O celular Carla carregou no carro e foi ao mercado para garantir água potável e já no caminho via as pessoas nervosas no trânsito porque os semáforos não funcionavam. O pânico da gaúcha de Erechim veio ao chegar no mercado para garantir os produtos básicos. Estava lotado, as pessoas a encher os carrinhos como na época do Covid, como se fosse faltar tudo. Eu fiquei 1 hora para pegar 2 galões de água e pronto, já aproveitei que estava lá e peguei 2, 3 coisinhas, porque eu costumo ter mesmo reservas em casa, não precisava. E pronto, voltei, passei na escola do meu filho. Entretanto, eles disseram que seria o ideal deixarmos as crianças lá, porque eles estavam a brincar e tinha luz natural nas salas. Voltei para casa. E no final do dia, quando fui buscar o meu filho, já tinha muitas crianças a chorar. Por quê? Porque muitos pais foram e retiraram seus filhos. Então, os que ficaram assustados. Porque é que os meus pais não vêm? Enfim, foi muito mal gerido. A escola não conseguia comunicar com os pais porque não havia rede de comunicação. A rotina mudou totalmente também em casa, com falta de energia elétrica que durou até o final da noite desta segunda-feira. Tivemos que aquecer a comida numa panela com a vela embaixo, comentou Carla, que também se muniu de um radinho a pilha à espera de pronunciamentos do governo para administrar a situação. O lado bom de tudo isso? Com o escuro total à noite, fomos ver as estrelas, que não se vêem normalmente como ontem, porque em função das luzes, né? Depois jogamos jogos de tabuleiro à luz de velas, também foi engraçado. Tínhamos lanternas, mas sei de muitas pessoas que não tinham mesmo lanternas em casa. E o que preocupa é que nós nessas situações percebemos que estamos completamente despreparados, porque inicialmente tinham falado em 3 dias sem luz. No 3º dia estaríamos com as comidas estragadas. Se tivéssemos comida, também de qualquer maneira iríamos cozer aonde? Íamos fazer uma fogueira? Não é? Uma pessoa começa a se perguntar o que é que tem de ter em casa para essas situações. Então o tal do kit, né? O tal do kit tem que ser mais completo, muito mais completo do que eu imaginei inicialmente. Eu acho que ficou essa lição.
A partir de quarta-feira, então, 7 de maio, 53 cardeais europeus, 37 americanos, 16 da América do Norte, 4 da América Central, 17 da América do Sul, além de 23 asiáticos, 18 africanos e 4 da Oceania se reunirão no conclave. O mais jovem é o australiano Mikola Bichock, de 45 anos, e o mais idoso é o espanhol Carlos Osório Sierra, de 79 anos. Pela primeira vez, 12 nações com eleitores nativos estarão representadas na Capela Sistina, incluindo Haiti, Cabo Verde, Papua Nova Guiné, Suécia, Luxemburgo e Sudão do Sul. Todos os detalhes sobre a geografia, idade e ordens religiosas dos cardeais convocados para eleger o novo Papa você confere no nosso site, o www.vaticanews.va. L'amore della gente, di qualsiasi colore ovunque lo ringiovaniva. L'ironia e lo spirito lo rendevano saggio. La sua umanità era contagiosa, inteneriva anche le pietre. Neste momento, na Basílica de São Pedro, está sendo celebrada uma missa presidida pelo cardeal Mauro Gambetti, que está neste momento pronunciando a homilia. A celebração pode ser seguida ao vivo com comentários em português pelos nossos canais do Vatican News. A missa faz parte da programação dos Novendiali, o período de 9 dias de luto e orações em honra de Francisco. E o programa em português desta terça-feira, 29 de abril, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!